Olá, primeiro ano. Então, nós vamos dar continuidade à nossa matéria hoje. Nós vamos lá continuar em Bio 1, módulo 17, na apostila 3. Tá? Então, vamos dar um passo aí na nossa escala zoológica e falar um pouquinho hoje sobre o filo dos anelídeos. Pessoal, a palavra anelídeo é porque retrata uma característica importante desses animais, que é o corpo dividido em anéis. Corpo segmentado dividido em anéis. Cada um desses anéis é denominado de metâmero. Gente, eu vou falar para vocês quem são os representantes principais para ficar fácil vocês associarem de quem eu estou falando. Minhoca e sanguessuga. Certamente todo mundo já esteve diante de uma minhoca. E quando você olha para o corpo dela, você vê que o corpo dela é todo dividido em anéis. Cada um desses anéis que recebe essa denominação de metâmeros. Gente, uma característica importante desses anéis é que muitos órgãos se repetem em cada um desses anéis do corpo do animal. Quando a gente for falar de organização corporal, eu vou relembrar vocês o que eu estou comentando agora. Mas, por exemplo, em questão da musculatura, cada anel da minhoca, dos anelídeos, né, de maneira geral, tem a presença de musculatura. Essa musculatura, uma musculatura se contrai independentemente da outra. Isso traz de vantagem para o animal agilidade. Pessoal, olha o quão ágil é uma minhoca. Uma minhoca, quando ela começa a se mexer, você pode observar que cada parte do corpo dela mexe para um lado. Isso aí só é possível porque cada um desse metâmero tem, então, a presença da sua musculatura se contraindo de maneira independente. E isso também acontece com a estrutura interna do corpo deles, tá? Gente, até hoje se conhece mais ou menos 200 mil espécies de anelídeos. E dentro dessas espécies que se conhece, aonde que nós encontramos ela? Existe anelídeo que vive na água doce, anelídeo que vive na água salgada, e existem os anelídeos que vivem em ambiente terrestre úmido. Ou seja, praticamente todos os tipos de ambiente, menos ambiente muito seco, né? Nós não conseguimos encontrar esses anelídeos. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as características gerais. Na verdade, muita coisa se repete do último grupo que nós vimos na aula de ontem, que foram os nematóides. Primeira característica, são animais triblásticos. Tem a presença da ectoderme, da endoderme e da mesoderme. Atenção com o que eu vou falar aqui agora. Esses animais são denominados de protostômios. O que significa isso? Se vocês lembrarem, lá quando nós estudamos a embriologia, existe uma certa fase do desenvolvimento embriológico que aparecia uma abertura lá chamada de blastóporo. Quando esse blastóporo origina a boca dos animais, que é o que acontece aqui nos anelídeos, eles são denominados então de protostômios. Aquisição evolutiva importante que não tinha lá nos nematóides. Eles são os primeiros animais com a presença de um celoma verdadeiro. Então, eles são chamados de animais celomados. Por quê? O que é esse celoma? Celoma é uma cavidade dentro do corpo. E essa cavidade ela é revestida internamente e externamente pela mesoderme. O que tem dentro dessa cavidade? Essa cavidade, além de abrigar os órgãos vitais, os órgãos importantes para esse animal, nela ainda circulam líquidos. Esse líquido, conforme ele circula, ele vai então distribuindo nutrientes e materiais para o corpo dos anelídeos. E ele funciona como se fosse um esqueleto, por isso que é chamado de um esqueleto hídrico para os animais. A forma do corpo desses animais se mantém devido à presença desse esqueleto hídrico. Gente, são animais que continuam apresentando simetria bilateral. O que significa isso? 2 planos de cortes que vão dividir o corpo deles em 2 metades iguais. Dá uma olhadinha para esse esquema da minhoca que eu fiz aí, ó. O que nós observamos? Que a minhoca tem boca, por onde entra a comida, e tem o ânus, por onde o resto é eliminado. Portanto, eles são chamados de enterozoários completos. Pessoal, na minhoca é bem visível o que eu vou explicar aqui agora, que existe nos outros anelídeos. Quando você olha para uma minhoca, você pode observar ao longo do corpo dela que existe próximo às extremidades do corpo dela, próximo à boca,
um anel esbranquiçado, de coloração esbranquiçada. É um anel, ele fica bem saliente no corpo, de coloração branca, se destaca do restante do corpo. Esse anel, encontrado em todos os anelídeos, é chamado de clitelo. Quando nós falarmos na próxima aula sobre a reprodução, eu vou voltar a falar desse clitelo. A importância dele é para a reprodução. E uma última característica importante, que é a maioria dos anelídeos tem. Ao longo de todo o corpo existe uma estrutura chamada de cerdas. Essas cerdas, elas se projetam para fora do corpo dos animais. Elas são produzidas internamente e se projetam para fora. Gente, vou explicar com palavras não muito corretas, mas para ficar fácil para vocês verem. O que são cerdas? São pequenas estruturas bem fininhas, semelhante a um pelo bem branquinho, que é usado na locomoção desses animais, que o nome correto deles são cerdas. Alguns anelídeos não têm e outros têm a presença dessas cerdas, que é a função de locomoção. E os anelídeos, reino animal, filo dos anelídeos, eles são divididos em 3 classes principais. O que faz pertencer a cada uma dessas classes é a quantidade de cerdas presente no corpo deles. Então vamos começar falando primeiro da classe chamada de oligoqueta. Gente, classe dos oligoquetas. Oligo quer dizer poucas e quetas quer dizer cerdas. Então são animais com poucas cerdas. A minhoca terrestre, a minhoca comum no nosso dia a dia. Pessoal, a minhoca são animais de hábito noturno. Elas evitam a luz, porque elas são muito sensíveis à luz. Então, ao longo de todo o corpo dela, ela tem a presença de células fotossensíveis que, ao perceberem a luz, esses animais escondem. Por quê? Se eles ficarem expostos à luz, eles vão morrer desidratados. Então, eles têm que evitar a luz. Por isso que o hábito deles é principalmente noturno. E a minhoca, ela vive na terra, né? Ela abriga o solo e conforme ela vai caminhando dentro do solo, ela vai então abrindo galerias, escavando galerias dentro do solo. Bom, vamos falar agora sobre a importância da minhoca. Vocês já ouviram falar que solo onde tem minhoca é bom para o cultivo? Pessoal, na verdade, realmente isso acontece. Minhoca não traz doença, minhoca não morde, minhoca não é perigoso, pelo contrário. Solo que abriga minhoca, ele tem 3 vantagens em relação ao outro solo. Primeiro, a minhoca, ela promove a aeração do solo. O que significa isso? Conforme a minhoca vai caminhando dentro do solo, ela vai então abrindo buracos. Esse buracos permite a entrada de ar no solo. Um solo com maior quantidade de ar permite um melhor crescimento das raízes da planta. Primeira vantagem. Segunda vantagem. A minhoca, ela se alimenta então de restos de matéria orgânica em decomposição. Junto com essa matéria orgânica, ela ingere um pouquinho de terra. E ao eliminar as suas fezes é rica em matéria orgânica. Forma o que nós chamamos de humus. Humus, pessoal, é aquela terra preta. Observa que aonde tem minhoca, o solo é preto. Esse solo preto é porque é um solo riquíssimo em matéria orgânica. Para a planta, matéria orgânica é tudo de bom que ela precisa para poder crescer. E a terceira vantagem, esse humus, ele deixa o solo úmido, ele retém, ele segura a umidade. Então, olha só o quanto as minhocas são importantes para as plantas. Entrada de ar, água e produção de matéria orgânica. Então, tá aí a grande importância para a agricultura, principalmente no cultivo de hortaliças, que as minhocas elas apresentam. Minhoca, classe dos oligoquetas. Por outro lado, existe a classe dos poliquetas. Pessoal, poli quer dizer muitas, são muitas cerdas. Essas cerdas são em tão grande quantidade que essas cerdas elas se reúnem e formam estruturas chamadas de parapódio. Bom, quem são os poliquetas? Pessoal, poliqueta, eles são marinhos. Além de ser marinho, o principal gênero que tem é o gênero Nereis. Só que esses animais, eles vivem enterrados dentro da areia, lá no fundo dos oceanos. Certamente ninguém nunca se deparou
nunca teve, vamos dizer assim, contato ao vivo com um animal desse. Eles cavam um buraco no solo, reveste esse buraco de calcário, entra dentro desse buraco e fica só com o parapódio para fora, um pedaço do parapódio para fora em volta da boca dele. Então, eles são chamados de animais tubícolas. E dali eles praticamente não saem para nada, quase nada. Tanto é que eles são animais filtradores, eles vão filtrando os nutrientes presentes na água. Presença de muitas cerdas. E a última classe é a chamada classe Hirudínea, ou se não dos aquetas. Aquetas porque não tem a presença de cerdas. Sanguessuga é o principal exemplo. Pessoal, sanguessuga, se ela não tem cerdas, ela tem nas duas extremidades do corpo ventosas. Essas ventosas servem então para fixar ela no chão, no substrato ou no corpo de um ser vivo. É por meio dessas ventosas que elas vão então se locomovendo. Elas andam igualzinho uma lagarta. Gruda uma ventosa no corpo, arrasta o corpo. Descola a ventosa, cola a ventosa mais para frente e arrasta o restante no corpo. Essas são as sanguessugas. E por que elas são chamadas de sanguessugas? Porque elas se alimentam de sangue. Elas são ectoparasitas hematófagos. Sanguessuga, pessoal, a saliva delas produz uma substância anticoagulante. Então, por meio da ventosa, ela gruda a boca dela no corpo de um hospedeiro. Faz um furinho no vaso sanguíneo, injeta nesse furinho uma grande quantidade de saliva. E não deixa esse sangue endurecer, coagular. E ela vai sugando esse sangue da pessoa, sem causar doença, não causa doença, problema nenhum. Ela tá ali se alimentando. Ela suga o sangue. A hora que ela estiver bem cheia de sangue, se alimentou bastante, ela desprega do corpo do hospedeiro e passa ali vários meses até sem se alimentar. Pessoal, sanguessuga não traz prejuízo nenhum. Tá? É comum sanguessuga grudar no corpo da gente. Aonde a gente encontra sanguessuga? Principalmente em água de cachoeira. Essas águas mais limpinhas, mais rasas. Vai lá nadar numa cachoeira, de repente você pega e tem uma sanguessuga grudada no seu corpo. Você tenta puxar do seu corpo, você até estica a sua pele, que ela tá grudada com a ventosa ali. Não tem problema nenhum, não dói, não causa problema, não vai transferir doença nenhuma. Ela tá simplesmente se alimentando. Se alimentou, encheu de sangue, desprega e vai para o solo então. Por isso, olha que questão mais curiosa. A sanguessuga, ela é importante principalmente para reduzir alguns tipos de edema. O que é edema? Edema é aquele inchaço que dá nas regiões que a pessoa faz próximo de onde ela fez uma cirurgia. Então fez a cirurgia, cortou, levou uns pontos. Ao redor desse lugar fica aquele sangue preto, tudo inchado e aquela coisa roxa que é sangue coagulado. Antigamente se fazia isso com muita frequência. Pegava sanguessuga, colocava ao redor da onde foi feita a cirurgia e pregava umas sanguessugas ali. Qual é a intenção de fazer isso? A sanguessuga, ao perfurar a pele da pessoa e injetar a substância anticoagulante para ela poder sugar o sangue, ela ajudava então a reduzir aquele roxo, aquele edema que ficava pós-cirurgia. Lógico, hoje em dia, dentro de um hospital tradicional, a gente não vê fazendo mais isso, né? Mas antigamente se fazia isso com muita frequência. A substância anticoagulante da boca dela é importantíssima para dissolver o sangue que está coagulado. Então ela era usada muito antes na medicina. Hoje o que se faz? Hoje nós temos aí medicamentos que a pessoa faz uma cirurgia, passa essa pomada, por exemplo, ao redor desse medicamento, e essa pomada tem a mesma função da saliva, da substância presente na saliva da sanguessuga. Curioso isso, né? Pessoal, então olha só, o que eu precisava passar para vocês hoje é isso. Hoje fica para vocês aí o módulo 17. Eu dei o módulo 17 e um pedacinho do módulo 18. Não façam exercícios ainda do módulo 18. Na aula de amanhã eu termino o módulo 18 e o módulo 19. Tudo bem? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Um abraço!